Boa noite. Hoje em nosso trabalho, eu, Laísa e o Emanuel vamos falar sobre PCR, a reação em cadeia polimerase. Então, hoje a gente vê muito falar na técnica de PCR. No nosso cotidiano, muitos termos como teste de DNA, hoje muito utilizado na pandemia, como estamos vivenciando aí o teste do coronavírus, testes patológicos, entre muitos outros. E o que é essa técnica? Como que ela funciona? Então, a PCR ela é uma técnica da biologia molecular. A PCR, então, é uma técnica análoga. O que é análoga? Análoga quer dizer que ela é igual, contém os mesmos princípios da replicação do DNA. PCR vem da sigla PCR, tradução para português quer dizer que é reação em cadeia da polimerase. Quem sabe um pouco da replicação do DNA que acontece na nossa maquinaria celular, sabe-se que a polimerase ela é uma enzima, e reação em cadeia quer dizer que essa enzima vai fazer vários ciclos. Ela vai repetir essa função de replicação várias vezes, mas ela não é igual à replicação, porque a PCR a gente se faz in vitro, em um laboratório, enquanto a replicação acontece em vivo, na nossa maquinaria celular. Vamos pegar como exemplo um homicídio. Um responsável de um assassinato deixa no local pequenos fragmentos que servem lá como uma amostra ou uma prova do crime. Então, o que vai acontecer? A perícia ela vai até o local, encontra lá um fio de cabelo que seja do possível responsável pelo homicídio, e aí o que eles vão fazer? Eles vão pegar essa amostra e vão aplicar nessa amostra a técnica de PCR. E para que serve? Como é que a gente vai fazer esse PCR? Então, adicionaremos esse fio de cabelo, essa amostra coletada no local do crime, e vamos fazer cópias dessa amostra, porque eu preciso de réplicas dessa molécula de DNA, porque só com fio de cabelo não é suficiente. A gente precisa replicar esse DNA, aí sim eu vou ter a quantidade suficiente para ser utilizada em outra técnica, que é chamada eletroforese. Tá, então como funciona essa técnica de PCR em termos técnicos? Bem, como toda técnica de PCR, a gente precisa como que se fosse de ingredientes. A PCR, então, não é diferente. O primeiro ingrediente aí, então, seria a própria amostra de DNA. Chamamos, então, essa amostra de molde. E a gente vai precisar também de um segundo ingrediente. A gente vai chamar eles de primers. O que são esses primers? Eles não são comuns do nosso corpo. Eles não são nem de algum outro organismo, de uma bactéria. Eles são fabricados em laboratório, porque a gente precisa apenas de uma parte de DNA específica. O primer que vai dar essa especificidade. Ele que vai se ajustar exatamente na parte em que eu quero duplicar da molécula de DNA. Porque no DNA a gente tem várias sequências. O terceiro ingrediente aí, e não menos importante, são os nucleotídeos, já que são eles os nossos tijolos da nossa construção, da replicação do DNA. Então temos aí a timina, a citosina, a guanina e a adenina. Também precisamos de alguém que seja o nosso trabalhador, que vamos chamar de taquipolimerase. Então, tudo isso a gente vai pegar e vai juntar e vai colocar dentro de um tubo de ensaio contendo janela e água em um sistema tampão. Criaremos um ambiente favorável para que ocorra a reação, colocaremos então esse tubo de ensaio em um aparelho que é chamado termociclador. Aí começa todo o processo que separa em 3 etapas. Então, nessa primeira etapa de desnaturação, a amostra vai aquecer a 94 graus. Ela então vai sofrer um rearranjo dessa molécula, ou seja, ela vai deixar de ser helicoidal e a gente vai ter uma quebra das pontes de hidrogênios, que estavam ligadas através das bases nitrogenadas, e dará origem então às duas fitas simples de DNA. Logo após essa primeira etapa, partiremos para a segunda etapa de anilamento. Após a fita estar aberta devido à temperatura de 94 graus, o termociclador vai trabalhar em outra temperatura, agora mais baixa. Vai ser de 57 graus. Aí o que vai acontecer? Esses primers em temperatura favorável vão se ligar no local específico em cada fita de DNA. Por isso que esses primers não vão se ligar em qualquer região do DNA. Eles vão apenas se ligar na base nitrogenada complementar. Por isso da especificidade da aplicação. Logo após essa etapa, partiremos então para a terceira etapa de extensão. Nesta etapa, o termociclador vai se ajustar a temperatura de 62 graus. Nessa temperatura, o que vai acontecer? A taquipolimerase começa a fazer a sua função. Então, ela vai começar a estender a nossa fita de DNA. Quer dizer que ela começa a sua atividade. Forma que ela vai trabalhar? A DNA polimerase, para começar a sua função, ela precisa da estrutura de DNA dupla face. Então, quer dizer que o DNA polimerase, através dos primers de DNA, a taquipolimerase começa sempre a adicionar novos nucleotídeos, sempre no sentido 5, 3 linhas da nossa molécula. Então, a PCR ocorre em um aumento exponencial. Cada ciclo equivale a 3 etapas. Essa enzima, então, ela consegue processar em cerca de 36 ciclos, que cada ciclo corresponde em média a 3 minutos. Então, quer dizer que em pouco tempo consigo transformar uma única molécula de DNA em milhões de cópias.